Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo um pedacinho da carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo. Hoje eu vou dar um pulinho para o capítulo 2 e eu quero que você acompanhe comigo aí, capítulo 2 de Efésios. Diz assim: E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então, como você pode perceber, Paulo está falando de umas coisas aqui que são tão profundas que às vezes passam batido no nosso entendimento, né? Se você acompanhou os vídeos anteriores que a gente andou comentando, você já percebeu que a carta de Paulo aos Efésios fala de algo que Jesus realizou em nosso favor. Não daquilo que a gente realiza para ele, mas daquilo que já está feito como obra eterna em nosso favor. Então, nesse capítulo 2, ele dá continuidade dizendo que Deus, ele transformou o nosso espírito de uma tal forma que é considerado como vivificação ou como ressurreição. No capítulo 2, versículo 1, ele chama isso de vivificação, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está falando do novo nascimento, né? Deste milagre chamado de regeneração do Espírito, quando o Espírito de Cristo mudou radicalmente a nossa natureza espiritual, né? Agora, por meio dessa nova natureza do Espírito, nós somos chamados filhos amados, ou seja, nós temos recebido o Espírito de adoção de filhos, né? E ele diz que antes que isso acontecesse, todos nós andávamos simplesmente fazendo o que dava na telha, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É o que ele está dizendo aqui no versículo 3 do capítulo 2. E esse nosso andar, que o que Paulo chama de andar, é a nossa forma de agir, de viver, o nosso estilo de vida, nosso comportamento, era completamente alienado da vontade santa e gloriosa de Deus, porque a gente fazia a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Está aí uma característica própria daqueles que não têm o Espírito de Cristo agindo neles. A pessoa natural, que ainda não tem essa regeneração, ela faz tudo que as emoções e os pensamentos comandam. O automatismo das transgressões continua em voga na vida de quem ainda não conhece o poder do domínio que Deus nos concede, né? O que Deus está falando para mim e para você hoje é o seguinte: você tem o poder hoje, por meio do seu espírito, de viver uma vida governada, não pelos impulsos da natureza inferior, mas pelo poder que a natureza espiritual lhe concede. O poder de Jesus, de Cristo, que habita em você. Amém? Ele diz no versículo 5 que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, por meio da graça, né? E ele termina, eu queria terminar com o versículo 8, porque é um dos versículos chaves, né, a respeito da nova aliança. Que ele diz assim: porque pela graça
sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, toda o postulado da carta aos Efésios fala daquilo que Jesus realizou em nosso favor, e que nós não podemos nos relacionar com Deus por meio da apresentação das nossas obras a Deus. Nem antes de Cristo e nem depois de Cristo. Isso que eu acabei de dizer que é muito importante, porque às vezes o cara é crente e ele quer apresentar suas obras a Deus. E Deus não, sabe? Deus não está contando isso, sabe? Os erros e os acertos, Deus tira esse critério de erros e acertos na relação com Ele. É o que essa carta está dizendo aqui o tempo inteiro. Se você erra ou se você acerta, não apresente isso a Deus como base de critério para que Deus te aceite, te ache agradável a Ele. Não. Você tem que ir a Deus com fé e falar: Senhor, eu creio que nem os meus erros, nem os meus acertos é o critério final da minha relação contigo. Eu creio que Jesus, sim, é a base para que eu possa entrar na tua presença e falar: Deus, se eu tenho errado, Jesus me justifica para que esses erros sejam corrigidos. E se eu tenho acertado, Jesus é a causa de eu estar produzindo as ações corretas em harmonia com o que Ele já realizou em mim. Então as duas dimensões, o erro e o acerto, só podem ser levados a Deus de maneira correta se for na perspectiva do que já está realizado em Cristo. Amém? Isso é muito poderoso que eu acabei de dizer. Isso aniquila a nossa autopiedade. Você ficar na autocomiseração, achando que você tem que se penitenciar por erros cometidos. E isso aniquila o falso orgulho, a presunção da nossa autojustiça, dizendo: Senhor, eu tenho feito mais do que aquele outro, aquela outra, porque eu tenho andado justamente diante de Ti. Essa presunção também é aniquilada com um só golpe, por meio daquilo que Jesus estabeleceu na sua cruz. Isso é evangelho. Isso é que tem que ser falado e ensinado todos os dias para o povo de Deus. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos poucos minutos diariamente em que eu pude meditar um pouquinho na Tua Palavra durante essa semana com todos os meus irmãos. Eu tenho certeza que tem gente de todo mundo que ouve, Senhor, esses vídeos através do YouTube. Pessoas que têm prazer em conhecer mais a respeito da boa nova do Evangelho de Cristo. Eu te agradeço por isso, ó Deus. Eu te peço que haja uma sedimentação no coração de cada um a respeito de tudo que foi dito e ensinado aqui durante esses poucos minutos diários que a gente andou tratando. Eu te agradeço por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe no nome santo de Jesus e continue lendo essa carta, porque o que eu fiz aqui foi dar apenas algumas introduções, mas se você for curioso, você vai conhecer coisas poderosas do que Jesus já realizou através da sua obra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.